Oi pessoal, tudo bem? Quero agradecer a vocês por estarem assistindo, curtindo, deixando seu joinha, compartilhando os vídeos. E eu quero contar para vocês que ontem eu comecei a assistir uma série de entrevistas que foram feitas pela Jovem Pan com os pré-candidatos a presidente da República. Ontem eu assisti o Ciro Gomes, hoje eu assisti o Alckmin e assisti também uma entrevista gravada com o Jair Bolsonaro. Cara, algumas coisas eu quero pontuar aí para você. Primeira coisa, meus amigos, eu tinha um sério preconceito com esse Ciro Gomes e ainda tenho sim em relação a alguns pontos. Mas a entrevista que eu assisti me fez mudar de ideia em relação a alguns aspectos. Principalmente em relação a preparo, resposta, saber o que vai fazer, entender a diferença do que é ser presidente, do que é ser deputado, várias coisas. Em relação ao Alckmin, eu discordo pessoalmente da postura, da conduta dele para determinados aspectos. E do Jair Bolsonaro nem se fala, pessoal. Eu assisti com a intenção de estar aberto. Meu filho é pró-Bolsonaro, algumas pessoas da minha família são pró-Bolsonaro, mas em relação às entrevistas da Jovem Pan, ele não respondeu a nenhuma das perguntas. As propostas que ele faz são diametralmente opostas à maneira como ele votou durante a vida dele inteira como deputado, então me assustou pra caramba. Mas eu não quero discutir aqui a questão de ponto de vista político. Simplesmente dar uma sugestão para os amigos aí da Jovem Pan, ou quem pretende aí realizar algum tipo de sabatina ou entrevista. Essas entrevistas elas servem provavelmente para mercado financeiro, dono das indústrias, das grandes corporações, das empresas. Coisas mais práticas, como por exemplo as que eu quero saber em relação à minha aposentadoria, como é que vai ficar? Quantos anos eu ainda tenho que trabalhar? Vou ter que pagar ágio? Né? O meu direito adquirido vai ser preservado ou vai mudar a regra e muda para todo mundo? Nenhum dos candidatos respondeu, né? O Jair Bolsonaro falou que vai fazer a reforma da Previdência, mas ele defende lá o interesse dos militares. O Alckmin falou coisas extremas. O Ciro Gomes começou falando bem, mas não concluiu. Disse que juízes e promotores são o salário, né, de juízes e promotores aposentados, uma média, se eu não me engano, de 45 mil por pessoa por mês. É muito maior do que a média de um trabalhador que ganha R$ 1.500. Então, que são essas aposentadorias dessas minorias muito bem organizadas que comprometem. Mas não importa. Eu acho que é importante fazer perguntas que respondam aquelas dúvidas que a gente tem. Olha, o que vai acontecer com a minha aposentadoria? O que vai acontecer com a educação dos meus filhos? O que vai acontecer com as rodovias brasileiras e com o número de mortes em acidente de trânsito? O que vai acontecer com as nossas fronteiras? Qual é a política de segurança? Qual é a política antidrogas? Aquilo que vai afetar a minha vida no dia a dia. Como eu vou fazer para sustentar minha família? Qual é o valor do salário mínimo? Poxa, eu creio que essas grandes corporações realmente são de fato quem mandam e é o interesse delas que no final acaba prevalecendo, mas gente do céu, se não aparecer algum candidato que preste, pessoal, a gente está enlhado, a gente está comprometido, está muito ruim. Nossa, eu vejo tantas pessoas falando com tanta firmeza em relação ao Bolsonaro e as entrevistas que eu estou assistindo tá dando medo. E eu acho importante, pessoal, todo mundo assistir entrevista, debate, etc., né? De todos os candidatos, está aberto, né? Eu quero ver ainda a questão da Marina, quero ver... E eu acho que é importante, pessoal, a gente assistir e pensando assim, o que te incomoda? Qual é o problema que você tem? O lugar em que você mora? A falta de asfalto na frente da tua casa? A falta de emprego do teu filho? Né? A falta de exame de saúde no SUS que você frequenta, a falta de respeito que essas pessoas têm em relação às pessoas, a essa, né? O que é que te incomoda de fato no teu dia a dia? E eu acho que é importante a gente prestar atenção nessas entrevistas, não com aquele fogo, aquele amor político de Copa do Mundo, não.
A gente pensar assim, puxa, o que o cara está respondendo em relação à minha vida? Como é que ele vai resolver os meus problemas, a minha história? Para mim hoje o que me preocupa é ensino superior, estrada, aposentadoria, né? Esses são os pontos que me fazem prestar atenção nesses debates, etc. Uma outra coisa importante que eu queria falar também, pessoal, nenhum deles que eu vi até o momento se coloca, se posiciona como empregado da população. Eles se colocam como alguém ungido, alguém diferente. Eu tive o desprazer de ver ontem o presidente da França, aquele Emmanuel Macron, agredindo um jovem ou se dirigindo de uma maneira muito hostil a um jovem que chamou ele pelo apelido. E ele exigiu ser chamado de senhor presidente da República da França. E eu fiquei pensando, pô, cara, o cara é um servidor público, um funcionário daquele adolescente que deveria estar ali sorrindo para ele e garantindo para ele o melhor futuro. Não, mas eles se sentem ungidos, né? Se sentem, os eleitos se sentem ungidos. Presidente, governador, os prefeitos, e nenhum deles falou a respeito de cortar privilégio. Eu tenho na minha cabeça uma imagem da Dilma andando, por exemplo, com um assessor segurando um guarda-chuva. E quem viu essa foto algum tempo atrás, viu a foto, por exemplo, a mesma imagem da rainha da Inglaterra segurando o seu próprio guarda-chuva. Está na hora de acabar o privilégio. Está na hora dessas pessoas que querem se tornar os nossos governantes entenderem que são nossos funcionários e trabalharem para que nós estejamos melhor, para que nós sejamos melhor remunerados, para que as ruas que a gente anda sejam melhores, que as faculdades que os nossos filhos estudem sejam melhores e gratuitas, que todos nós tenhamos acesso às coisas que eles têm dentro dos seus próprios privilégios, que a gente possa ter o mesmo tratamento de saúde, por exemplo, que um deputado tem. Ou seja, muita coisa tem que mudar. Vamos pensar juntos aí, pessoal. Vamos tocar... Vamos trocar a nossa atitude em relação a essa gente. Vamos olhar para eles como quem olha, como quem está escolhendo funcionário, como está escolhendo servidor. E vamos ver se algum deles toma vergonha na cara e se posiciona como nosso servidor, como nosso funcionário, que nos deve respeito. E não alguém a quem os privilégios do cargo... há pessoas que estão envolvidas por um monte de privilégio, né? Morando bem, vivendo bem, comendo bem, enquanto a gente está aqui se estrepando no dia a dia. Até, tchau.